E se eu te contar que eu também não tenho vontade de orar e nem de ler a palavra, você acredita? Nossa, Jaque, você aqui trazendo, né, um devocional, uma palavra pra gente e você não gosta de orar e não gosta de ler a Bíblia? Não. E vou te dar uma base bíblica para isso. Lá em Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque o desejo da carne é contra o Espírito e do Espírito é contra a carne. E esses se opõem entre si, para que não façais o que seja de vosso querer. Então, o que está dizendo aqui nesse versículo? Que a gente tem uma briga entre a carne e o espírito, entre o desejo das coisas da carne e o espírito. Então, quando você diz assim, eu não tenho vontade, ou quando eu digo também, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a palavra, é a minha carne que está gritando por isso. Mas nesse mesmo capítulo, nesse mesmo capítulo, no início, ele nos orienta a falar o quê? Ele nos orienta como? Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque um fica brigando com o outro. E quem é que vai vencer? Aquele que eu alimento mais. E aqui ele nos dá uma orientação: andeis no Espírito. E como é que eu faço isso? Lendo a palavra, orando sem vontade mesmo. É assim. É você entendendo como é que funciona o processo da palavra e você chegando com o coração aberto ao Senhor. Porque o que acontece? Às vezes a gente não ora, ou às vezes a gente não consegue vencer os desejos da carne, porque a gente chega ao Senhor assim, todo espiritual, né? Que nem o fariseu que Jesus conta, chegou no templo dizendo: Senhor, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu sou melhor que esse publicano aí. E Jesus diz que a oração desse não passou do teto do templo. Já o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. É assim que nós temos que chegar diante do Senhor. Eu ouvi uma missionária contando uma história, segundo ela conheceu este homem, é uma história real, de que esse homem se converteu e largou todas as outras coisas, mas não conseguia largar do cigarro. E ele, a igreja ficava no fundo, no fim da igreja lá, perto da porta, porque para as pessoas não ficarem sentindo o cheiro de cigarro dele. Até que um dia terminou o culto e tinha uma confraternização com os irmãos, depois da igreja lá, depois do culto. Ele falou para a esposa dele: vai você com as crianças que eu vou para casa orar. E que mulher que vai, ir contra isso, O sacerdote do lar, se colocando para orar, claro que a mulher aceitou. E esse homem foi para a casa dele e começou a orar. Começou a dizer: Senhor, eu não sei mais o que eu faço, Senhor. Eu sei, Senhor, que esse cigarro está me atrapalhando a minha comunhão com o Senhor, Pai. Ele está tomando o seu lugar, Senhor. E eu não aguento mais as pessoas ficarem me olhando torto por causa do meu cheiro de cigarro. Eu não gosto desse cigarro, Senhor.
eu não gosto, Senhor, eu não quero esse cigarro. E aí o Espírito Santo falou para ele: mentiroso. E ele na hora parou: eu não estou mentindo. Se tiver algum espírito de mentira que agora eu repreendo em nome de Jesus. E aí o Espírito Santo entrou com tudo e ele se derramou na presença do Senhor e falou: Senhor, eu sou um mentiroso, porque eu amo o cigarro, Senhor. Cada tragada, Senhor, aquilo me enche de prazer, Senhor, é verdade. Aquela fumaça que exala, é como se eu ficasse em êxtase, Senhor. Eu amo o cigarro. Mas eu sei, Senhor, que isso desagrada o teu coração. E eu não quero mais desagradar o teu coração. Me ajuda, Senhor. É isso o que Paulo está dizendo em Gálatas. É você militar contra as coisas da carne. É essa luta. E você acha que simplesmente ocorreu um milagre e essa pessoa já parou de fumar? Que Deus tirou o cigarro da frente dele, botou nojo nele? Às vezes acontece. Mas nem sempre é assim. Ele teve que lutar contra isso, mas agora, como ele se derramou diante do Senhor, a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ele reconheceu a fraqueza dele, que é porque ele amava aquilo, porque é isso que a nossa carne quer. A nossa carne ama aquilo que desagrada a Deus. Mas aqui está dizendo que há uma luta entre o espírito e a carne. E ele fala: andeis no espírito, para que a gente não dê espaço para os desejos da carne. Como é que a gente vai fazer isso? É orando, lendo a palavra. Jaque, mas eu não tenho vontade. Você não vai ter, porque a sua carne não quer. Você vai ter que fazer sem vontade. Mas sabe o que acontece? É que às vezes você fala assim: não, amanhã eu vou começar lendo 3 capítulos da Bíblia. E até que você consegue bem, termina o 3º capítulo cheio de sono, cansado, não entendeu, foi nada. E é por isso que você desanima. Eu sempre falo que é melhor 1% todos os dias do que 90% uma vez na vida. Que é o que eu vejo. As pessoas falam: já que eu começo bem, eu li 3 capítulos da Bíblia, no outro dia eu não tenho mais ânimo. Por quê? Porque você precisa treinar. Isso é um treino. A Bíblia fala lá em Jeremias 23 e 29 que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a rocha. Eu falei isso aqui ontem. E como é que é isso? Né? Na primeira martelada você já consegue quebrar uma rocha? Não, é batendo ali, ó. 1, 2, é o seu 1% todo dia. Mas não, a gente quer pegar com o martelo, com tudo, e numa martelada quebrar a rocha e não consegue. Aí a gente desiste. Então lembre-se, dê o seu 1%, o seu melhor por dia é 1%? Ah, já que não é 0,1%, então faça isso. Leia um versículo por dia, comece por um, mas entenda aquele versículo, medite sobre aquele versículo. Então, a gente precisa entender que existe essa luta entre a carne e o espírito.
e o espírito precisa vencer. E para o espírito vencer, a gente precisa fazer coisas que alimentem o espírito, que é a oração e palavra. E declarar essa palavra em voz alta na tua casa, andando. Eu sei, te dá sono ler a Bíblia. Lê andando pela casa, que não vai dar sono, porque você não vai cair, né? Assim, né? Ou se der um sono, você, opa, né? Volta e continua lendo. Mas comece pouco. É o teu pouco todos os dias que você vai aumentando isso gradativamente. Não existe na Bíblia dizendo que você tem que ler essa Bíblia uma vez, ela 2 vezes a cada 6 meses. Não é no teu tempo, mas você tem que ler todo dia. Um versículo por dia e medita naquilo durante o dia. Vê o que aquilo está falando no teu espírito. Fala, Senhor, o que essa palavra quer dizer para mim? O que o Senhor quer falar comigo nessa palavra? E aí o Senhor vai ministrando, o Espírito Santo vai ministrando na tua vida. E oração, sempre chegando ao Senhor como pecador. Todo dia. Senhor, eu pequei hoje. Eu demorei para ler a tua palavra, hein? Porque eu não estava com vontade não, a Netflix estava mais legal. Ficar rolando o celular nas redes sociais estava muito mais legal. Por quê? Porque minha carne quer isso, mas eu sei que isso não agrada ao Senhor. Então, é assim que eu consigo hoje ler a palavra e orar, mas é luta ainda, todos os dias. Não é com vontade. Tem dia que eu estou com mais vontade, tem dia que não, é uma luta que eu fico arranjando coisas para fazer, sabe? Quando você fica, você sabe que você tem que ler a palavra, você sabe que tem que orar. E aí, esse é um tipo de procrastinador que eu identifiquei que eu sou. E aí eu fico, agora eu tenho que botar roupa para lavar. E agora eu tenho que lavar louça. Agora tem que fazer comida. E agora tem que limpar o banheiro. E aí o dia vai passando. E aí você sabe qual a desculpa que a gente dá à noite antes de dormir? Senhor, meu dia foi tão cheio de coisa hoje e eu não consegui ler a palavra e nem orar. Até que um dia o Espírito Santo me falou: não, isso não é verdade. Você enche o seu dia dessas coisas para você justificar que você não orou e que você não leu a palavra. Por quê? Porque na tua vida eu não tenho prioridade. Irmãos, a Bíblia nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro, nos ensina a definir prioridades na minha e na tua vida. Então, o que é prioridade para você? Você sabe por quê? Porque na hora que está tudo bem, Deus e a palavra, mas na hora que aperta, aí começa a ser prioridade, né? E aí o Senhor falou comigo. E aí eu me derramei e disse: Senhor, é verdade. E aí hoje eu me esforço para ser a primeira coisa. A primeira coisa. Tem gente que fala assim: eu já faço primeiro para me livrar daquilo. Mas olha só, prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus. Nós estamos fazendo tudo errado. E eu estava fazendo isso também. E as outras coisas serão acrescentadas. A gente precisa entender isso e trazer para o nosso coração, para o nosso espírito. Então, assim como essa palavra, ela fala ao meu coração, que você também venha a fazer com que o teu espírito subjugue a tua carne.
em nome de Jesus. Deus te abençoe.